processo administrativo é uma coisa que é tão importante no tributário e tão relevante. Por quê? Porque se o cliente tem um débito e você faz uma defesa, que às vezes nem ele não sabe que poderia fazer essa defesa, você apresenta essa defesa dentro do prazo, isso por si só já faz aquilo que o Jaldo falou, suspende a cobrança, suspende a exigibilidade. Exatamente. Ele não vai poder ser protestado, ele não vai poder ser inscrito no cadastro de inadimplentes, não vai poder ser inscrito em dívida ativa, ele vai conseguir todas as certidões que precisa, se ele, né, para fazer contrato de empréstimo, de fornecimento, pessoas físicas também, ou seja, fica como se não tivesse dívida até ser julgado. E até ser julgado a decisão instância, definitiva, porque segunda instância. é duplo grau de jurisdição, né? Tem uma primeira instância e depois tem uma segunda instância. A segunda. E como isso demora muito, né? Isso demora bastante tempo, né? Também tem esse outro fator. Se o tributo eventualmente é devido, ainda assim a pessoa pode se beneficiar em razão de refis da vida, parcelamentos, anistia, transação tributária, tantas coisas que podem ser feito nesse caminho. Então, as defesas, saber, né, aquela história assim, o tributarista, às vezes a gente pensa em tributário, e a primeira coisa que vem à mente são as teses tributárias, que são relevantes, que são uma importante porta de entrada, né? Eu sempre falo que é uma das primeiras coisas que eu ensino, no nosso treinamento nós vamos ter, mas o tributarista, para poder cuidar do cliente dele, para poder atuar com segurança, ele tem que conhecer os aspectos processuais, né? Tanto para as defesas administrativas quanto para as execuções fiscais, né? Então, você olhar isso daí, isso é bem, bem importante, né? O Rogério está fazendo uma pergunta aqui: como é feita a análise do auto de infração? Se é feita de verdade. Ele é feito de verdade, Rogério, tá? Você deve estar perguntando se é feito pelos órgãos julgadores, né? Deve ser isso aí, porque nós, advogados, fazemos essa análise, né? Olhamos esse auto de infração, vários aspectos, né? Até esse checklist que a gente tem lá no curso, né? E que o Jaldo aqui mencionou, né? De olhar quem que é a autoridade competente, se tem qual o fundamento legal, se tem decadência, se tem provas daquilo ali, se está corretamente aplicada a alíquota, a multa, os juros. Olhamos tintim por tintim. E aí nós apresentamos isso na nossa defesa. O que o órgão julgador não olha na defesa, não examina? Inconstitucionalidade. Né? Então, nem adianta você alegar assim, olha, essa cobrança é inconstitucional. Eles são incompetentes. Né? Incompetentes legalmente para olhar. Está em todo o RPAP. Né? Eles não têm competência. Esse controle será exercido pelos juízes e tribunais do sistema difuso e no concentrado pelo STF. Eles não têm competência. A inconstitucionalidade a gente leva quando vai para o judiciário. Aqui na esfera administrativa, eles não olham isso. Então, você nem adianta falar assim, não tem competência. Fiscatória inconstitucional. Não. Né? A não ser que a gente já tenha uma decisão em ADIM, vinculante do STF. Aí é outra história. Mas se não, aí não tem como fugir. Né? Agora, eles examinam, sim, cada ponto que você falar. Olha, você fala assim, aqui houve decadência e etc. Eles vão examinar. E eles vão julgar, no entendimento deles, é como se fosse um juiz, né? Se houve a decadência ou não. Tá? Então, é realmente algo importante. E só já te passo a palavra, Jaldo. E aí, olha, na primeira instância administrativa, é mais difícil ganhar. Por quê? Porque é um órgão mais interno da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda e etc. Mas ainda assim é possível ganhar, sim. Se você traz um argumento, e vou trazer um caso concreto, era uma situação de responsabilidade tributária, que tinha sido um diretor incluído no auto de infração, era federal esse caso. A gente, na impugnação, na defesa, mostrou que não tinha nenhum momento do auto de infração mostrado uma fraude. Então, já em primeira instância, a gente tirou o sócio dali. Agora, quando você vai para a segunda instância administrativa, mais chance ainda, porque aí é um órgão colegiado
que normalmente é formado por membros paritários, metade representante do fisco, metade do contribuinte. Exemplo disso é o CARF, né? Então, por exemplo, quem faz uma análise de um auto de infração federal em última instância é o CARF. Quantas vezes eu, inclusive, divulgo falando assim, o CARF julgou favoravelmente ao contribuinte. Aqui em São Paulo, o estadual é o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas. Outro dia eu também compartilhei uma notícia que o TIT tinha dado um julgamento favorável ao contribuinte. Lá o Conselho Fazendário da Bahia, o de Pernambuco, de todos os estados tem um conselho, né? Então, assim, é certo que vai ganhar? Não. Mas, sim, eles examinam isso. Alguns com mais flexibilidade, outros com mais rigidez, mas é algo que sim é feita essa análise e que vale a pena discutir, vale a pena brigar nas esferas administrativas, sim, né? É algo, inclusive, que não tem custas, não tem sucumbência, então é algo seguro, inclusive, para a gente falar com o contribuinte. Né? Jaldo, eu falei demais já, deixa eu passar para você. Não. E o professor, inclusive, quando nós falamos inicialmente, né, do exame da decadência, né, logo de primeira, né, ultrapassada a questão da decadência, nós vamos procurar, que a senhora já aduziu aí há pouco, a existência de vícios do processo, vícios processuais, quais poderão ser ou vícios formais, né, ou vícios materiais, erro de direito. Então, dos vícios formais, é na forma do lançamento. Né? Digamos, esqueceu o horário, não identificou a autoridade, né, que fez o lançamento, tudo que for forma. Já o vício material, né, ele atinge os elementos essenciais do lançamento que estão contidos no artigo 142 do CTN. Tá? Então, o que ele vai averiguar? Digamos, o sujeito passivo. Se houver erro de sujeição passiva, inclusive eu comecei por esse, porque existe uma controvérsia muito grande, inclusive do CARF. Você vai ver decisões antagônicas, né, do CARF. Né? Você vê, por exemplo, foi feita uma alteração, uma incorporação. Aí aquela descontinuidade. Né? Intima um, mas já não era esse, mas entendeu? Era outro. Então você vai ter decisões dúbias lá com relação a essa parte. Mas, nesse caso que você mencionou, a gente tem realmente essa situação. Olha só, tem decisões do CARF. O que é o CARF? O CARF é o Tribunal Administrativo que vai julgar os recursos da esfera federal, dos tributos federais. E quando há um erro do sujeito passivo, por exemplo, foi lavrado um auto de infração contra uma pessoa e não era ela o polo passivo, ela já não existia mais, né? Já tinha vendido a casa, alguma coisa assim, né? Já tinha falecido. Se você houve esse erro no polo passivo, esse auto de infração ele vai ser anulado. E a maior parte das decisões fala é anulado por vício material. O que significa isso? Significa que se já passou o prazo de decadência, já era. Não pode lavrar outro. Mas aí, recentemente, acho que agora, ultimamente, a gente teve uma decisão, e de vez em quando a gente tem algumas coisas que saem assim, que o CARF falou assim, o erro foi de sujeito passivo, mas entendeu que era vício formal. Agora, até olhando a particularidade do caso, eu até acho que foi meio para... foi uma coisa meio fora da curva, e aí a justificativa do CARF, quando a gente vai olhar o inteiro teor do acórdão, eles falam assim, o erro foi de sujeito passivo, contribuinte não era esse, está errado, vamos anular, mas a culpa não foi do fisco. Então é vício formal. Exatamente. Discordo disso, porque se é sujeito passivo, é material, não é um vício de forma só, né?